Se tudo o que você chama de amor for apenas um eco do medo de ser abandonado, e se a necessidade de ser compreendido for só uma estratégia para não encarar o próprio vazio, e se explicar demais for, na verdade, uma forma sofisticada de mendigar afeto... Não reaja, não explique, simplesmente desapareça. Essa frase, atribuída a Carl Jung, não é um conselho. É um espelho, frio, cru, inconveniente. Porque em algum ponto da vida, quase todos nós permanecemos onde já não fazia sentido. Tentamos explicar nossa dor para quem lucra com nossa confusão. Reagimos à frieza com esperança. Nos curvamos para sermos vistos. Por quê? Porque fomos ensinados que ir embora é egoísmo, que silenciar é fraqueza, que colocar limites é sinal de frieza. Mas e se tudo isso for apenas o roteiro psíquico que nos ensinaram para nunca nos sentirmos livres? Este vídeo é um convite, não para desaparecer do mundo, mas para desaparecer das versões de si mesmo que foram criadas para sobreviver, e que agora precisam morrer. Jung chamava isso de individuação, o momento em que deixamos de ser o que esperavam para nos tornarmos quem somos. Se você está aqui, talvez já tenha sentido. O silêncio pode ser o início de tudo. Há um tipo de sofrimento que não deixa cicatriz, não aparece em exames, não gera diagnóstico, mas que consome lentamente a alma como ferrugem em estrutura abandonada. É o sofrimento de viver como um outro, para ser aceito como si mesmo. Carl Jung chamou isso de doença do falso eu, uma epidemia emocional que nos ensina a caber em moldes tortos, a apagar partes inteiras da nossa identidade só para não incomodar. E é isso que muitas pessoas chamam, romanticamente, de amor. Mas como é que algo tão nocivo se disfarça de afeto? Como é que a negação de si se transforma em um ritual cotidiano, sorridente, socialmente aceito? A resposta está no medo. Não o medo óbvio, aquele que paralisa, mas o medo sutil, sofisticado, o medo de não ser amado, o medo de ser deixado, o medo de ser quem se é e ser rejeitado por isso. Então o que fazemos? Começamos a negociar a autenticidade. Trocamos nossa espontaneidade por aceitação, nossos limites por pertencimento, nosso silêncio interior por reações que agradam. O falso eu nasce aí. Quando percebemos que certas partes nossas assustam, incomodam, repelem, e ao invés de integrá-las, como Jung nos convidaria, escolhemos escondê-las. Só que esconder não resolve. Esconder petrifica, congela o fluxo da alma. E lentamente começamos a viver não como somos, mas como acreditamos que devemos ser para manter o outro por perto. É aqui que o falso eu se torna uma prisão. Você começa a interpretar. Sabe exatamente o que dizer, como agir, onde sorrir. Você se antecipa aos desejos dos outros. Você percebe microexpressões, tons de voz, silêncios. Você se torna especialista em agradar e completamente analfabeto de si mesmo. Não é gentileza, é sobrevivência emocional. Porque em algum ponto da infância, e Jung sabia disso, aprendemos que ser amável era uma questão de adaptação extrema. Não fomos amados por sermos, fomos amados por sermos úteis, por sermos calmos, por não incomodar. A criança que internaliza isso se transforma em adulto que reage a tudo, mas nunca reage por si. Reage para evitar conflito, reage para não ser mal interpretado, reage para ser compreendido e, no fundo, carrega a ilusão de que explicar demais é uma forma de ser amado, mas é exatamente o oposto. Explicar demais é o vício da alma que nunca se sentiu legitimada. Reagir a tudo é o sintoma de quem cresceu num ambiente onde o amor era condicional. Tentar ser claro com quem não quer entender é uma forma desesperada de fugir da rejeição. Jung nos ensina que a persona, essa máscara social que usamos para interagir, não é em si um problema. Ela só se torna destrutiva quando passamos a acreditar que ela é a única face que temos. O falso eu é exatamente isso, uma armadura emocional construída para nos proteger e que acaba nos matando por dentro, porque não há como manter a alma viva quando ela precisa se esconder para existir. Não há como sentir paz quando sua presença depende do quanto você se anula. Você começa a se sentir estranho na própria pele, começa a duvidar da sua raiva, da sua tristeza, do seu instinto, e se pergunta em silêncio:
Será que eu estou exagerando? Será que fui injusto? Será que deveria ter explicado melhor? E essa dúvida repetida dia após dia vira um buraco, um vazio onde antes morava a sua verdade. A doença do falso eu é silenciosa porque é socialmente elogiada. Chamam de maturidade, chamam de empatia, chamam de equilíbrio. Mas não é nada disso. É uma performance, uma atuação psíquica para manter relações que te machucam e das quais você não sabe sair sem se sentir culpado. E a culpa? Essa sim é a cola que sustenta o falso eu. Porque se você começa a se afastar, a colocar limites, a dizer não, a sumir de onde não se sente seguro, logo surge a voz interna que diz: você está sendo frio, você devia ter tentado mais, você está sendo egoísta. Mas essa voz não é sua. É o eco das programações infantis, é o fantasma do medo de perder amor, aquele amor que sempre vinha com condições, com exigências, com provas, e é por isso que Jung falava da necessidade de fazer o inconsciente se tornar consciente, porque enquanto não vemos isso com clareza, vamos repetir o ciclo, reagir demais, explicar demais, esperar demais, até que o corpo adoece, a alma silencia, a presença evapora. Mas há um momento, e talvez seja esse o seu, em que tudo isso começa a sufocar, não como um colapso, mas como uma lucidez que cansa. Você olha para si e percebe que está sempre tentando provar algo, que vive tentando convencer os outros de que é bom, sensível, bem-intencionado, que vive explicando o que nunca deveria precisar ser explicado. É quando você percebe, seu valor está em leilão, e é nessa hora que algo sussurra dentro de você. Desapareça. Não como fuga, mas como retorno, não como punição, mas como proteção. Desaparecer é o início da cura, é o ato simbólico de renunciar ao papel que te mantinha vivo, mas morto por dentro. É parar de ser o personagem que todos aplaudiam, mas que você nunca gostou de interpretar. Porque o falso eu pode ser a sua defesa, mas ele nunca será sua casa. Nenhuma prisão é tão difícil de abandonar quanto aquela que confundimos com afeto. Você já se perguntou por que é tão difícil ir embora de lugares onde somos diminuídos? Por que mesmo exaustos continuamos tentando? Por que sentimos culpa, justo quando escolhemos paz? A resposta pode estar escondida no lugar mais antigo de todos, a infância. É lá que aprendemos, ou melhor, fomos treinados, a acreditar que amar é aguentar, que ser bom é ser útil, que merecer afeto depende do quanto conseguimos suportar sem reclamar. E nesse treinamento emocional, algo em nós foi reconfigurado. A criança que você foi não queria conflito. Ela queria amor. Mas talvez, ao procurar esse amor, encontrou apenas exigência. Talvez o carinho só viesse quando você se comportava. Quando não chorava, quando ajudava, quando era forte demais para a idade. E então, o que essa criança faz? Ela aprende a ler o ambiente, a prever o humor dos pais, a silenciar as próprias dores para não atrapalhar, a sorrir mesmo quando doía. Essa criança sobreviveu, mas, para isso, teve que se abandonar. E esse abandono de si, repetido como ritual, se tornou hábito. E o hábito virou identidade. E a identidade virou prisão. Carl Jung nos alertava sobre isso. Para ele, a origem dos nossos traumas mais profundos não está apenas nos grandes eventos, mas naquilo que foi recorrentemente negligenciado. A nossa espontaneidade, nossa raiva legítima, nossos limites saudáveis, nossa tristeza não permitida. Fomos ensinados a ser úteis e não inteiros, e esse ensino deixou marcas. A criança que você foi pode ter crescido acreditando que o amor precisa ser conquistado, que você precisa provar o seu valor o tempo todo, que não pode ser um peso, que precisa ser compreensivo, até com quem te machuca. E quando essa criança se torna adulta, ela continua tentando, continua explicando, continua insistindo, mas agora o faz em relações românticas, amizades, ambientes de trabalho, e cada vez que é desrespeitada, não consegue ir embora. Porque ir embora, para essa parte infantil, ainda significa errar, ainda significa ser ruim, ainda significa perder amor. É uma lealdade invisível, mas brutal. Uma fidelidade psíquica a um passado não resolvido. Jung chamava isso de complexos.
núcleos emocionais inconscientes que tomam o controle da nossa psique quando somos acionados por experiências similares às que vivemos no passado. Ou seja, não é você adulto que está tentando salvar aquela relação. É a sua criança, aquela que ainda espera ser vista. Aquela que ainda acredita que, se explicar melhor, se tentar mais, se for mais dócil, finalmente será aceita. Mas essa esperança é uma armadilha, porque quem lucra com isso não é você. É o outro, aquele que se alimenta da sua confusão, da sua culpa, da sua incapacidade de colocar um ponto final. Sim, há pessoas que vivem do seu desequilíbrio, que precisam que você continue reagindo, se explicando, tentando, porque o seu esforço é o alimento da manipulação delas. E a criança em você não percebe isso, ela só quer consertar, só quer que dessa vez seja diferente. Mas não será, porque o que se repete não é o amor, é o padrão. E padrões só se quebram quando há consciência. Consciência de que, talvez, aquela lealdade infantil seja hoje a sua maior prisão. Lealdade a quem te formou, mas não te acolheu. Lealdade a uma imagem idealizada dos seus pais que você precisa proteger, mesmo que custe a sua saúde emocional. Lealdade a um sistema familiar que te ensinou a não incomodar, mesmo quando você estava sangrando por dentro. Jung sabia que a cura começa quando somos capazes de ver isso com clareza, quando reconhecemos que ficar, muitas vezes, não é amor, é compulsão. Quando admitimos que explicar, muitas vezes, não é comunicação, é desespero. E que não reagir pode ser, pela primeira vez, um gesto de dignidade. Mas isso é assustador, porque romper esse ciclo parece trair tudo o que você aprendeu, parece trair a sua família, parece trair o que te fez sobreviver. E é nesse ponto que muitos desistem, porque ninguém nos prepara para o luto de deixar de ser quem fomos condicionados a ser. Desaparecer do papel de salvador, de apaziguador, de bonzinho é doloroso. Você vai se sentir ingrato, vai achar que está sendo cruel, vai duvidar de si. Mas isso é só o corpo se despedindo de um padrão, é o sistema nervoso tentando se reequilibrar, é o cérebro gritando por familiaridade, mesmo que essa familiaridade seja tóxica. E aqui está o paradoxo. Você precisa trair o que te ensinaram para finalmente ser leal a si. Trair o script, trair o personagem, trair a narrativa que diz que amor é carregar tudo calado. Porque amor não é isso. Amor não exige que você morra um pouco por dia para manter o outro inteiro. Amor não exige que você se explique até perder a voz. Amor não transforma você em depósito de frustrações alheias. Amor real começa no momento em que você diz: eu não fico mais aqui. E diz isso sem gritar, sem drama, sem pedir desculpas. Diz com o olhar de quem acordou, com a firmeza de quem cansou de se apagar para brilhar os outros. Jung nos dizia que o processo de individuação, de se tornar quem se é, exige rupturas. Rupturas internas e externas. Rupturas com aquilo que parece amor, mas é controle. Com aquilo que parece lealdade, mas é medo. Então pergunte a si mesmo agora: o que você chama de compreensão não é apenas uma forma bonita de se abandonar? O que você chama de bondade não é só medo de ficar só? E se no fundo o seu corpo já estiver implorando para desaparecer dessa história, não para sumir do mundo, mas para finalmente aparecer para si? Explicar demais é uma forma sutil de desespero. É tentar construir uma ponte sobre um abismo que nunca teve chão. É repetir, com outras palavras, um pedido que nunca foi escutado com o coração. É insistir que a sua dor seja compreendida, por quem lucra em não entender. E o mais perverso é que a maioria das pessoas que explicam demais não sabem disso. Elas acreditam que estão apenas sendo claras, comunicativas, empáticas, mas por trás dessa repetição exaustiva vive uma ferida não nomeada, o trauma de nunca ter sido ouvido. Carl Jung, ao explorar as profundezas do inconsciente, nos revelou que muitas de nossas ações compulsivas são tentativas do nosso eu ferido de se fazer existir. Explicar demais é isso, o eco de uma criança que teve que justificar seu choro, que precisou traduzir sua raiva em palavras calmas, que foi chamada de ingrata quando tentava colocar um limite. Essa criança, agora adulta,
Continua tentando ser compreendida, tentando ser amada de forma incondicional, mesmo que precise se dobrar ao impossível para isso. E o mais cruel, ela explica para pessoas que não escutam, ou pior, que escutam apenas para ter mais munição para deslegitimá-la, pessoas que esperam o momento exato para distorcer suas palavras, para usar sua vulnerabilidade como argumento, para fazer você duvidar da sua própria memória. E mesmo assim, você explica, você tenta ser justo, tenta mostrar seu lado, tenta encontrar o meio do caminho. Mas aquele caminho não existe, porque nesse tipo de dinâmica não há interesse em entendimento, há interesse em controle. Jung chamaria isso de armadilha arquetípica. Você representa o arquétipo do pacificador, do compreensivo, do que busca harmonia. E o outro representa o caos, a confusão, a manipulação. E a cada tentativa sua de trazer clareza, você apenas alimenta o jogo. Porque quem se alimenta do seu desequilíbrio jamais aceitará sua paz. O silêncio, nesse contexto, é revolucionário. Mas ele dói, porque você foi condicionado a acreditar que, se não explicar, é culpado, que o silêncio significa consentimento, ou pior, desprezo. E então a mente entra em colapso. Você ensaia diálogos, revive discussões, escreve textos mentais, reformula frases, imagina conversas que nunca vão acontecer. E tudo isso é só uma forma de tentar fazer sentido do que, na verdade, nunca teve intenção de ser coerente. Explicar demais se torna vício, uma compulsão emocional que drena sua energia vital, que sequestra seus pensamentos, que sabota sua paz. E aqui está a verdade mais difícil. Você não precisa explicar nada para quem não tem compromisso com o seu bem-estar. Porque quem te ama de verdade não exige provas, não te força a se justificar, não transforma cada desabafo em um interrogatório. O amor real não te deixa exausto, ele te acolhe, ele te reconhece sem que você precise montar um PowerPoint sobre suas intenções. Mas reconhecer isso exige coragem. Coragem de enfrentar o trauma mais profundo, o de que, talvez, durante toda a sua vida, você tenha confundido tensão com afeto e controle com vínculo. Você aprendeu que o outro só fica quando você se esforça demais, e por isso agora sente que, se parar de explicar, vai perder. Mas perder o quê, exatamente? O respeito? Você já o perdeu quando começou a mendigar compreensão. A conexão? Ela já era falsa, baseada na sua performance. A paz? Você nunca teve, apenas anestesia intermitente entre uma explicação e outra. Jung acreditava que o verdadeiro processo de individuação, de tornar-se quem se é, passa por um estágio doloroso, o da retirada das projeções. E ao retirar suas projeções, você vê que aquele outro não era o que você pensava, que o amor não estava lá, que o carinho era condicional, e que você, na verdade, estava tentando salvar alguém para não ter que encarar a própria solidão. Porque explicar demais também é isso, uma tentativa de manter o outro por perto, mesmo que custe a sua sanidade. E aqui vai a verdade mais libertadora, porém desconfortável. Você não precisa explicar o que está claro para quem quer confundir. Você não precisa justificar o seu cansaço para quem se alimenta dele. Você não precisa falar mais nada. O silêncio, esse silêncio denso, desconfortável, transformador, é a sua cura. E sim, ele vai doer. Porque o silêncio vai expor aquilo que as palavras tentavam esconder. Vai mostrar o quanto você tolerou. Vai gritar as memórias que você tentou apagar com frases bonitas. Mas também é no silêncio que você vai ouvir a si mesmo pela primeira vez. Sem ruído, sem argumento, sem precisar agradar, e isso é assustador. Porque você vai perceber que não precisa mais reagir, não precisa mais explicar, não precisa mais tentar. Você só precisa desaparecer, não como punição, mas como respeito. Respeito por tudo que você sentiu, respeito por tudo que suportou, respeito por tudo que, até hoje, você tentou transformar em amor, mesmo quando era só trauma. O silêncio é a sua volta para casa, é o espaço onde a sua voz, finalmente, pode existir sem ser julgada, onde a sua dor pode descansar e a sua verdade pode respirar. Então, se te perguntarem por que você sumiu, se quiserem saber por que você não respondeu, se exigirem explicações, respire, feche os olhos
E lembre-se, você não sumiu, você se encontrou. Desaparecer é uma palavra que carrega medo. Medo de se tornar irrelevante, medo de ser esquecido, medo de perder o controle da narrativa. Mas Jung nos convida a olhar para esse desaparecimento não como fuga, e sim como renascimento. Porque, na verdade, o que precisa desaparecer não é você, é aquilo que você construiu para ser aceito. É a versão que você fabricou para não ser abandonado. É a persona, essa máscara social que foi útil por muito tempo, mas que agora se tornou a sua prisão. A persona é o que você mostra, é a fachada bem arrumada. É o personagem maduro, centrado, gentil. É aquele que sorri quando está despedaçado, que diz tudo bem quando mal consegue respirar. Você começa a perceber que boa parte da sua vida foi vivida para manter laços que não sustentam mais quem você está se tornando. Que muitas pessoas só estavam ao seu lado enquanto você era útil. Enquanto você explicava, reagia, compreendia, mesmo sem ser compreendido. E então você escolhe desaparecer. Mas não é um desaparecimento teatral. Não há anúncios, portas batendo, nem discursos finais. É um desaparecimento sagrado, silencioso, como uma folha que se solta do galho no outono. Sem barulho, sem drama, apenas maturidade. Você se retira, cancela o esforço, suspende a necessidade de ser entendido. E ao fazer isso, descobre algo chocante. Quem realmente se importava não precisava de explicação, e quem exigia explicações nunca se importou de verdade. Essa é a dor e a libertação de desaparecer. Você descobre que a maioria das conexões era com a sua persona, não com a sua essência. E agora que a máscara caiu, os figurantes desaparecem, você fica só, mas pela primeira vez não se sente solitário, porque agora você está consigo, com o que restou depois da tempestade, com aquilo que não precisa mais se provar. Esse silêncio, esse vazio, é espaço, é útero psíquico, é o lugar onde o real começa a crescer. Mas não se iluda, essa transição é brutal. O antigo você vai resistir. A mente vai implorar por mensagens não enviadas, vai redigir explicações que nunca serão lidas, vai implorar por um último diálogo, uma última chance de ser entendido. Mas isso não é amor. É abstinência. Você estava viciado. Viciado em se fazer entender, viciado na reação do outro como forma de medir sua existência, viciado em provar, provar, provar. Agora, sem isso, vem a ressaca, e com ela, a revelação. Você percebe que nunca precisou da aprovação alheia, apenas acreditou que precisava, que sua essência, sufocada há anos, continua viva, esperando esse momento para emergir. Desaparecer nesse contexto é um rito de passagem, um retorno ao que é nu, cru, honesto. Mas cuidado, o mundo vai estranhar. Vão dizer que você está diferente, que está frio, que está esquisito, e estarão certos. Você está diferente, porque agora você não age mais para ser aceito. Você age para ser real. A diferença é gritante. Você começa a dizer não sem precisar justificar. Começa a se afastar sem precisar culpar ninguém. Começa a escolher o silêncio, não por desprezo, mas por proteção. Você percebe que não precisa participar de todo conflito, não precisa entrar em toda conversa, não precisa estar sempre disponível. Sua ausência começa a educar o ambiente. Seu silêncio começa a criar limites. Sua indiferença começa a selecionar quem realmente vê você. E nesse processo, algo precioso começa a florescer, a sua soberania emocional. Jung chamava isso de individuação, o nascimento do verdadeiro eu, a integração entre luz e sombra, a reconciliação com a parte de você que ficou congelada no passado. É um processo solitário, sim, mas é nessa solidão que você ouve pela primeira vez a sua verdadeira voz. Aquela que não grita, que não implora, que não se ajoelha por amor, aquela que apenas sabe. Sabe que algumas pessoas só ficam enquanto você se sacrifica. Sabe que algumas relações só existem porque você se omite. Sabe que sua paz não é negociável e é nesse saber silencioso que o novo você nasce. Você não desapareceu, você só voltou para si.
Você não sumiu. Você só escolheu parar de se perder no outro. Você não está frio. Está finalmente inteiro. E quem quiser estar perto agora vai precisar merecer o privilégio de sua presença real. Há um momento raro, sagrado, silencioso, em que você sente que não precisa mais reagir. E não porque cansou, mas porque despertou. Você vê a crítica e não rebate. Vê a provocação e não morde a isca. Vê a manipulação e apenas observa como quem assiste um velho filme que já sabe o final. E esse momento, que parece simples por fora, é, na verdade, uma das maiores revoluções psíquicas da sua vida, porque o seu corpo ainda quer reagir. O seu ego ainda quer justiça, sua voz ainda quer explicar. Mas a sua alma, ela só quer paz. Mas chega uma hora em que a alma começa a gritar por dentro, um grito que não faz som, mas reverbera como terremoto. E nesse abalo, algo em você colapsa. Você não aguenta mais reagir, não tem mais energia para se explicar, não vê mais sentido em justificar sua dor para quem não quer enxergar. É nesse ponto que algo profundamente espiritual acontece. O colapso da persona. Jung falava sobre isso como um estágio necessário no processo de individuação. Para que o verdadeiro eu nasça, a máscara precisa cair. Mas essa queda não é leve, ela é brutal, porque junto com a máscara caem as ilusões, as relações baseadas em conveniência, as conexões construídas em cima do que você fingia ser. E esse momento é devastador. E pela primeira vez, você escolhe a paz, mesmo que isso signifique o fim de uma história, mesmo que isso seja interpretado como fraqueza, mesmo que ninguém entenda, você entende. Carl Jung dizia que o verdadeiro poder não está em vencer uma discussão, mas em não ser puxado para dentro dela, porque enquanto você reage, ainda está preso ao jogo, enquanto você tenta convencer, ainda está tentando ser validado, enquanto você grita, ainda está pedindo amor, mas quando o silêncio chega com convicção, ele não é fuga, é domínio, é maturidade emocional, é o ápice da individuação. E o mais belo e aterrorizante é que ninguém percebe de fora o que está acontecendo dentro de você. Aparentemente, você apenas se calou, mas por dentro houve uma explosão, uma libertação, uma transmutação. O que antes te fazia tremer, agora te entedia. O que antes te ativava, agora não alcança mais. O que antes te feria, agora não encontra superfície para grudar. E então você entende. Reagir era um vício emocional. Cada explicação era um pedido camuflado de acolhimento. Cada resposta era uma tentativa de ser visto. Cada discussão, uma súplica inconsciente. Me reconheça, me compreenda, me ame. Mas o amor que precisa ser exigido já está corrompido. E é por isso que a última reação é a mais poderosa, porque ela não acontece. E o que não acontece, liberta. Você percebe que o outro pode pensar o que quiser. Pode distorcer, manipular, inventar, pode provocar, acusar, silenciar, e você apenas permanece. Não em cima nem abaixo, não fugindo nem enfrentando, apenas fora do jogo. Você não está calando por fraqueza, está calando por transcendência. Porque há uma hora em que argumentar cansa mais que o silêncio, uma hora em que explicar te violenta mais do que ser mal interpretado, uma hora em que o grito que mora na garganta se dissolve, porque já não há necessidade de provar nada. E essa hora é rara, é uma ruptura interna, um colapso de velhos padrões. Você olha para trás e vê tudo o que já suportou. Todas as vezes em que reagiu para tentar salvar algo que só existia na sua esperança. Todas as noites mal dormidas, tentando encontrar as palavras certas para ser ouvido. Todas as vezes em que se colocou em segundo, terceiro, último plano, só para manter alguém por perto. E então vem a lucidez. Clara, fria, libertadora. Você não precisa disso. Você não precisa provar seu valor para quem já decidiu não enxergar. Não precisa implorar por respeito, não precisa implorar por amor. O que você precisa é se preservar. E se preservar, às vezes, significa sumir sem explicação, cuidar de si em silêncio, fechar portas sem bater, se despedir sem carta, não por frieza, mas por autoconsciência. Jung diria que é nesse ponto que o inconsciente deixa de nos controlar, porque até então você reagia movido por padrões antigos, traumas, condicionamentos.
Agora você escolhe. E sua escolha é simples, não reagir. Porque reagir é permanecer na frequência do outro. É continuar tocando a música que o outro escolheu. E você cansou dessa melodia. Você quer silêncio? Quer espaço? Quer se ouvir? Você quer, enfim, existir por inteiro. E aqui mora o paradoxo mais bonito. O dia em que você parou de lutar foi o dia em que venceu. Você não gritou, não rebateu, não argumentou, você apenas olhou, respirou e foi embora. E nunca esteve tão presente em si. Esse é o ponto de virada, a encruzilhada entre o velho eu, que fazia de tudo para ser aceito, e o novo eu, que simplesmente é. É o início da vida sem performance, sem imploração, sem disputa. É o momento em que a paz se torna mais forte que o grito. E ao contrário do que pensam, isso não é frieza. É fogo silencioso, é firmeza mansa. É a nobreza de quem aprendeu que algumas batalhas são vencidas não com força, mas com ausência. Você não abandonou ninguém, você se escolheu. E quem interpreta isso como egoísmo, revela que só sabia te amar se você se deixasse de lado. Mas agora é tarde. Você não cabe mais naquele lugar. E o mais lindo, você também não quer mais caber. Você quer respirar, quer viver sem precisar pedir permissão, quer amar sem ter que sangrar primeiro, quer se relacionar com quem te vê, não com quem exige legendas para compreender sua essência. Então, da próxima vez que alguém tentar te puxar de volta para o jogo, pergunte-se: preciso reagir ou posso apenas ir embora? E se puder, desapareça, não por amargura, mas por respeito, porque há algo mais precioso que ser entendido: é ser livre. No fim, não há fim. O desaparecimento do qual falamos não é geográfico, não é apagar seu número, não é sumir do mapa, é um desaparecimento simbólico, arquetípico, quase sagrado. É o fim de um ciclo onde você mendigava por amor e o começo de uma era onde você é a própria fonte. Você não some, você se retira, você se preserva, você observa, e nesse gesto silencioso, você dá início ao processo mais brutal e mais bonito que Jung nos ensinou, a individuação, o nascimento do ser real, aquele que não precisa provar, aquele que não precisa implorar, aquele que, em vez de reagir, respira, em vez de se explicar, caminha, e quando necessário, simplesmente desaparece. Sem plateia, sem desculpas, sem performance. E isso, por mais que doa no começo, é liberdade. Porque no instante em que você para de se explicar para os outros, começa a se escutar. E quando você começa a se escutar, o mundo muda de som. Se você ficou até aqui, deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém sabe. Durante muitos anos da minha vida, eu reagi. A tudo, a todos. A olhares tortos, a palavras malditas, a silêncios que me machucavam mais que gritos. Eu respondia a longos textos, parágrafos cuidadosamente construídos, justificando, esclarecendo, tentando não ser mal interpretado. Mas o que doía mesmo era ser ignorado mesmo depois de tanto esforço, como se toda a minha tentativa de ser claro fosse lida com desprezo, e eu achava que o problema era meu. Foi só depois de muito silêncio e algumas boas crises existenciais que percebi. Eu estava tentando negociar meu valor com pessoas que jamais fariam esse câmbio. Foi aí que eu desapareci. Não dramaticamente, não com discursos, apenas deixei de tentar. E nesse espaço que sobrou, eu me encontrei. Me reconciliei com as partes de mim que eu escondia para ser aceito. E entendi pela primeira vez o que Jung quis dizer com: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Então, obrigado por ter atravessado isso comigo. Por ter escutado não só com os ouvidos, mas com a alma, e por, quem sabe, ter sentido algo que você não sabia que estava adormecido aí dentro. Ah, e se você sente que está na hora de virar a chave internamente e assumir o controle da própria mente, clica no link da descrição ou do primeiro comentário fixado. Lá você vai entender exatamente como funciona esse processo e por que ele tem feito tanta diferença para quem aplica. Agora vamos combinar uma coisa? Se esse vídeo te deu aquele silêncio interno meio estranho, meio sagrado, aquele arrepio que não vem do frio, mas da lucidez, não vá embora em silêncio não. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo qual frase te rasgou por dentro. E se você ainda insiste em reagir demais,
pelo menos reage clicando no botão de inscrição, né? Ou melhor, desaparece. Mas só depois de se inscrever, claro, senão vou ter que aparecer nos seus sonhos como um Jung de moletom e sarcasmo dizendo: explique isso.